Livro Príncipe das Sombras, Maquiavelismo para Estrategistas, no primeiro link da descrição. Eu me chamo Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de deixar o teu like nem de se inscrever aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre o 16º aforismo do livro A Arte da Sabedoria, do Balthazar Gracian, influenciador do Robert Greene, Schopenhauer e Nietzsche. Como conseguir revelar a sua boa reputação? O fruto de fazer um bom nome é a reputação. Sempre é altamente apreciada, pois nasce das inteligências nobres, aliás, tão poucas nos dias de hoje como muitas são medíocres. Quem acompanhou meu canal desde os primórdios sabe que lá no início ele se chamava Sétimo Boss. Sétimo fazendo uma referência direta ao Naruto Uzumaki, que é o sétimo Hokage, que é o espírito com mais encarnação na vontade do fogo, que o terceiro Hokage chamava de vontade do fogo. A filosofia de ajudar ao próximo, de se doar, de correr perigo, mas para salvar aos outros. E boss no sentido de que eu sempre admirei os caras que desenvolveram suas capacidades máximas de liderança, inteligência, persuasão, etc, etc, etc. Todas as características boas que a gente vê nesses líderes, tanto mundiais quanto locais. Mas ainda assim, quem olhava para o canal Sétimo Boss via Thiago Krasevski, bem como quem olhava para Apple via Steve Jobs, quem olhava para Microsoft via Bill Gates. Quem fazia negócios com o Facebook estava fazendo negócios com Mark Zuckerberg. Entende como tudo por trás de uma empresa, mesmo que ela tenha um excelente e bonitinho nome, acaba voltando para quem é o fundador dessa parada aí? Quem é o fundador da Tesla? Se eu te perguntar, tu não demora 3 segundos a me responder, que é o Elon Musk. Algum dia as empresas do Elon Musk podem dar errado, talvez ele abandone as empresas dele e deixe para outras pessoas administrarem, ok? Mas a gente sempre vai preferir fazer negócios com a empresa em que o Elon Musk administra, que o Mark Zuckerberg administra, que o Steve Jobs administrava. Quantas pessoas sem interesses quaisquer em algumas áreas das empresas que o Steve Jobs atuava como líder, quantas pessoas não investiram nessas empresas simplesmente para ter o contato com o grande Steve Jobs? Ou aqui, partindo para o meu campo, para a filosofia, quantos de vocês não conhecem conceitos como imperativo categórico ou vontade de potência, que os autores foram respectivamente Kant e Nietzsche? Quantos de vocês, ao fazer uma piada pueril, não dizem "só sei que nada sei", imitando o grandioso Sócrates? Vocês entendem como as obras de alguém, sejam os livros, sejam as empresas, sejam as contribuições, sejam as descobertas dessas pessoas, sempre nos remetem aos seres humanos que descobriram tal coisa? Quando a gente fala em gravidade, é impossível não pensar no Isaac Newton. Quando a gente fala da Rússia e da Ucrânia, a gente não pensa em território, a gente não pensa no número de população, a gente não pensa no clima, no que produzem. A gente pensa na representação pessoal dos seus líderes, respectivamente Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Entende como quase todas as descobertas, coisas incríveis, culminam em respingar positivamente ou negativamente em uma pessoa que teve a autoria daquele projeto? Bem como quando a gente lembra de milhares de mortes causadas pelos comunistas, a gente se lembra de Mao Tse Tung, Stalin, Marx, Hitler, esses caras que viveram sobre ideais comunistas, socialistas, etc, etc, etc. Então, quando tu pensa em reputação, pense no seu próprio nome, pense em que obras citarão que tu vai deixar, seja uma descoberta, seja um livro, seja uma empresa, seja uma arte muito bonita. A gente não consegue falar de Mona Lisa sem se lembrar do grande Leonardo da Vinci. Ressalvando, Leonardo da Vinci tem pecados extraordinariamente grandes, como seu romance com basicamente um adolescente criança quando ele já era um velho. Eu gosto de ressaltar isso porque às vezes eu na empolgação digo, aquele grande homem, na verdade nem era um grande homem, tá? Era só um cara com uma inteligência acima da média, cheio de pecados como todos nós. Então retiro a minha chamada do Leonardo da Vinci de grande homem. É claro que eu, como um estudioso da vida do Leonardo da Vinci, às vezes por uma empolgação por ver que ele foi um homem maior do que eu e talvez vá continuar
sendo que eu em vida não consiga atingir a maestria nas coisas que ele atingiu, às vezes eu por impulso chamo, um grande homem, mas nem era tão grande assim, ok? Vocês que são pessoas de respeito, que nunca cometeram atos pecaminosos e ruins, têm muito mais a minha admiração do que o próprio Leonardo da Vinci. É claro que intelectualmente a história muda um pouco, se inverte, ok? Então pense nas tuas obras, tu não precisa ser o centro do mundo, tu só precisa entender que tu pode contribuir com muitas coisas, tu pode auxiliar muitas coisas, tu pode ser um líder, tu pode ser um vendedor exímio que muda e impacta a vida de milhares de pessoas ao longo de toda a tua carreira, tu pode ser um grande pintor, um grande romancista, tu pode fazer concerto de bicicletas. Cara, tu não tem noção da alegria que eu fiquei, porque quando eu era criança eu morava em um bairro onde havia 16 casas e eu tinha bicicleta e eu amava andar de bicicleta. A minha alegria foi imensa quando eu descobri que tinha um cara que podia arrumar os pneus da minha bicicleta. Fez a alegria de uma criança. Embora eu não me lembre nem o nome daquele cara, eu ainda tenho na minha memória que ele fez um pouquinho a minha vida melhor. Mas enfim, vamos voltar aqui um pouquinho ao Baltazar Gracian, senão eu vou ficar contando a reputação de cada pessoa que eu conheci e vai dar horas e horas de aula. Consiga sua reputação, seja o melhor no fazer e a conservará com facilidade, mas o ato de tê-la o obriga a continuar agindo e gerenciando de modo que o seu prestígio cresça. Agora o meu exemplo vai mudar um pouco, eu vou pegar aqui o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é muito engraçado. Ele realmente ele me tira gargalhadas, ele mexe com o meu estado emocional. Ele é um humorista genial. Mas se ele parasse de gravar, parasse de fazer show, retirasse todos os vídeos dele do ar, quanto tempo demoraria para que eu me esquecesse de quem era o Whindersson Nunes e tivesse apenas uma vaga lembrança e o substituísse por outros humoristas como Lucas Inutilismo, por exemplo? Não levaria muito tempo. Eu, como estudioso da filosofia, tenho essa noção de estudar um ser humano que inicia sua vida tendo certas ideias em um livro e aí os próximos livros vão mudando e chega lá no fim da vida o filósofo já é uma pessoa contrária ao que ele acreditava lá na sua adolescência, no caso nos seus primeiros livros escritos, tá? Então eu sei que há uma mutação que ela sempre segue continuamente acontecendo nas pessoas e que não demora muito nós esquecermos certas coisas, ainda mais se não são revisitadas na nossa memória. Se eu não fizer muitos vídeos e não comparecer quase que diariamente no teu imaginário, não demora muito até tu se esquecer de mim. Aí tipo, tu passa 2, 3 anos e aí tu tem um flashback. Putz, onde é que anda aquele moleque, o cara que tinha o sobrenome mais difícil do YouTube, o Krasevski? E aí tu vai se lembrar. Agora, se todos os dias tu me assistir, fica mais fácil, porque assim eu entro no teu imaginário e tu começa daqui a pouco até conversar com os teus amigos. Eu vi o Thiago citando tal autor, eu vi o Thiago isso e aquilo. E assim eu vou construindo a minha reputação. E tu deve fazer o mesmo em relação à tua reputação na tua área. Seja das artes, seja como mecânico da cidade, seja como humorista. Enfim, na área que tu decidiu atuar, tu tem que renovar a tua reputação com aquele público que gosta daquela área. Não tô bem. Enfim, o melhor método para te conservar a tua reputação é continuar atuando. Por exemplo, os escritores mais geniais, eles basicamente nunca se aposentaram. Em vida eles lançaram um livro, depois 2, 3 anos outro livro, depois 4 anos outro livro, depois 8 anos outro livro e assim por diante. Tem escritores que faleceram aos 70, 80, 90 anos e ao longo de toda a sua vida continuaram publicando livros. Isso até é uma coisa incrível. Acho que uma das poucas profissões que ela não tem uma vontade genuína de se aposentar são os escritores.
Eu nunca vi um escritor dizendo, vou chegar aos meus 60 anos, 40, 50, 60 anos e vou me aposentar que eu não aguento mais. Não, todos os escritores querem viver 120 anos para ter mais tempo de deixar livros no mundo, cara. Isso é uma coisa magnífica que eu admiro muito nos escritores. Enfim, o Baltasar Gracian termina o aforismo dele dizendo, é uma virtude em crescimento, a qual chega-se a venerar, porque marcha sempre até o superior. Sinecuras são miragens. Nunca esqueça, a reputação fundada na verdadeira substância e profundidade é a única perene. Sinecura seria tipo um cargo ou um emprego que te exige só o mínimo, só muito pouco, tá? Aquelas coisas que realmente não exigem dedicação tua. E perene é algo que é eterno, que é duradouro, que é prestigioso, é algo que não é efêmero, que não vai passar. Eu tenho a minha própria interpretação aqui sobre essa última passagem aqui do Baltasar Gracian, quando ele diz, nunca esqueça, a reputação fundada na verdadeira substância e profundidade é a única perene. A minha interpretação disso é que todo mundo, quando se encontra em uma área que ama aquilo que faz, realmente é aí que a substância em mais profundidade vai se manifestar. Como, por exemplo, o estudante de filosofia que é apaixonado, como eu, por exemplo, que leio livros e mais livros de filosofia e quero saber mais e quero escrever sobre. Essa é aqui que está a substância onde eu vou moldar minha reputação. Bem como aquele cara que é apaixonado por política, que fala de política, que debate política, esquerda versus direita, conceitos, Winston Churchill, Marx, etc. Esse cara, ele tem que ir pra política fazer o papel dele, porque a substância dele, que rege a vida dele, é aquilo ali. Bem como eu conheço caras que a criatividade é o valor mais alto e que eles não poderiam viver sem pintar quadros, sem fazer belos poemas, ou mesmo sem programar em um computador. Tem pessoas que olham para a programação e dizem, meu Deus, eu amo, é aqui que eu me encontrei, a minha área é isso aqui. Tem pessoas que escrever histórias. Essas pessoas são apaixonadas assim, ó. Passam a vida inteira escrevendo. O que elas almejam é apenas exclusivamente viver de escrever, etc. Pra mim, realmente a tua reputação ela só vai ser consistente quando todo o teu ser descobrir assim, eu quero fazer isso, essa é a minha paixão. Claro que descobrir suas paixões é algo difícil. Eu consegui descobrir a minha apenas aos 21 anos, ok? Mas, cara, eu fiquei obcecado. Eu fui mais longe do que todo mundo que eu conheço. Eu não conheço ninguém que ficou mais obcecado em descobrir a si mesmo do que eu, tá? Eu li pilhas de livros tentando me encontrar, eu fiz cursos, eu viajei para outras cidades, eu conversei com pessoas, eu fiz estágios, eu fiz de tudo assim, ó, sem medo algum, para tentar me encontrar. Fui em encontros de política da esquerda, fui em encontros de política da direita, fui ler livros de filosofia, fui ler romances, fui ler história, fui ler tudo, viajei para outras cidades, arranjei empregos em mercados, de vendedor, de atendente ao cliente, etc, em burocracia, em empregos que de design, sabe? Eu tentei, assim, eu me explorei em uma insanidade que eu nunca vi ninguém fazendo, tá? E eu colhi os frutos disso, eu realmente consegui me descobrir. E aí entra o teu papel, se tu quer se descobrir, se tu quer descobrir a tua essência, a tua substância em que tu vai trabalhar naquilo arduamente, empenhado de verdade, é teu papel se doar, é teu papel não ficar com um preconceitozinho e ir lá descobrir se tu não ama, por exemplo, fazer um boxe, vai participar de uma aula de Muay Thai, vai fazer um jiu-jitsu, vai em um encontro de esquerdistas, em um encontro da direita, em um encontro com Lula e com Bolsonaro, sei lá, cara, vá se descobrir, vai entender se o meio que tu não era pra estar inserido não é o meio das comunicações ou o meio da programação, se tu não gosta de verdade é de apreciar perfumes. Uma vez eu fiquei fascinado por perfumes e comecei a estudar os perfumes. Eu achei que a minha carreira ia ser um vendedor e
fazer perfumes. Tu acredita nisso? Porque eu me explorei ao máximo. Às vezes eu me esqueço de revelar esse tipo de coisa. Eu fiquei fascinado estudando cada perfume de cada empresa. Fui lá estudar o que continha nos perfumes da Boticário, nos perfumes da Natura, nos perfumes da Avon, nos perfumes internacionais, tipo Chuan Chu, Paco Rabanne, 1Million, sabe? Vários perfumes eu fiquei estudando pra entender como sentir o aroma corretamente. Aí hoje eu vejo muitas pessoas simplesmente dizendo: Thiago, mas eu não tenho objetivo na vida, eu não sei o que fazer. Claro, tu não tá se esforçando, tu quer que eu te entregue o teu objetivo, mas não dá, eu só posso entregar pra mim mesmo o meu próprio objetivo. Pra ti, infelizmente, eu posso te ajudar dando uma conduta moral, dizendo pra ti se esforçar, te trazendo a sabedoria dos sábios, mas é algo que a minha substância exige de mim, que eu busque isso, que eu passe adiante isso. E claro que a sabedoria dos sábios, essas coisas que são perenes, como por exemplo, o próprio livro A Arte da Sabedoria, eu acredito que é algo perene, já que foi escrito em 1600 e alguma coisa e continua sendo estudado até hoje. E esses ensinamentos vão ajudar os vendedores de perfume, vão ajudar os caras que fazem manutenção de bicicleta, manutenção de moto, manutenção de carro, os caras que escrevem livros, os caras que planejam um marketing para vender suplementos alimentares. E esses caras aí me ajudam porque dão suporte para que eu viva uma vida melhor, etc. E assim vai todo o ciclo se alimentando da roda que gira o nosso mundo, a nossa existência, tá? Enfim, gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de deixar o teu like também, que é muito importante para ajudar o canal. Fui!